William deixa a coordenação. O Dr. Márcio acaba assumindo. O porquê dessa mudança? Bom, a mudança veio, né? O William fez um trabalho excelente, né? Um médico competentíssimo. E a mudança, na verdade, surgiu de São Paulo, né? Que a OS que organiza o trabalho do SAMU é a mesma que organiza o trabalho da UPA, né? Que é a ABDESC. Então, partiu de lá, né, pelo que foi nos passado, para que haja o intuito é que haja uma integração maior entre o SAMU e a UPA, que são dois serviços que funcionam juntos, né? Embora são serviços diferentes, a mesma legislação é que regulamenta os dois. Então, foi esse o propósito da mudança a princípio. O senhor assumiu de forma oficial na última quarta-feira? Isso, na última quarta-feira. Já deu para estar por dentro de tudo que está acontecendo, as mudanças que serão colocadas futuramente? Já, algumas coisas já, né? A gente brinca que existem mudanças que precisam de dinheiro e outras não, né? As que não precisam a gente já está conversando, né, Isa? Já estamos começando a fazer, colocando em prática. Mas o que é o importante, assim, né? A UPA ela já vem trazendo um serviço de excelência, né? E depois a gente tem alguns mostradores que a Isa trouxe. E a ideia é mantê-los, né? Mas de maneira mais clara, né? Melhorar a rede de urgência e emergência do nosso município, né? Essa integração UPA, SAMU e Santa Casa, que é o tripé que baseia a urgência nossa. E o senhor continua no SAMU também? Continuo no SAMU. Né? Mas no SAMU eu não sou coordenador lá, né? Eu sou médico plantonista, né? Já de longo tempo, né? Desde o início. Como falei, 9 anos já de serviço lá. Essa mudança de coordenação, no nome, no profissional, no caso, agora é o senhor que assume, doutor, ela vem já acompanhada de mudanças de protocolo, foco em alguma área específica da unidade, o que a gente pode esperar mudanças, com essa nova fase? Por hora, na unidade UPA, não. Tá. Foi uma troca de profissional. Isso, foi. E assim, em novembro do ano passado eu estive em Brasília fazendo uma capacitação em urgência em saúde mental, que é uma área que vem, como a gente já comentou, vem aumentando muito o número de chamados, né? Então, provavelmente isso acabou pesando nessa decisão, que talvez terá que reformular algumas coisas, né? O nosso município já vem fazendo de maneira muito correta, muito coerente, mas a gente precisa adequar alguns protocolos, né? E hoje, né, passados 10 anos da fundação da UPA e 9 anos da fundação do SAMU, é necessário rever algumas coisas, reestruturar a proximidade dessas duas instituições. O que é interessante falar sobre o modelo da UPA, né? O que a gente tinha antes, enquanto modelo de atendimento de emergência e urgência, doutor? O que veio de novidade com a UPA e qual a avaliação que vocês fazem? Quais os principais desafios de uma UPA especificamente em Santa Cruz do Rio Pardo? Bom, a UPA foi um projeto em nível nacional, né? Sim. Através da portaria 2048, e para que organizasse as portas de urgência e emergência de todo o país. A partir do momento que a gente levou a urgência e emergência para a UPA, a gente desafogou a Santa Casa para fazer o papel de hospital terciário, né? Sim, sim. O que a gente tem de assim, novo agora é que a gente participa de um projeto da ProRad, em parceria com o Ministério da Saúde, e esse projeto ele disponibiliza laudo de eletro na hora, tá? O paciente faz o exame e o laudo dele já sai na hora. E agora, o ano passado a gente estaria perdendo esse projeto porque eles justificaram que ia contemplar outras unidades, porém com muito suor, mostrando para eles o tanto que esse projeto é importante para o município e para os pacientes. A gente conseguiu ficar com esse projeto na UPA de Santa Cruz e com eles veio novos aparelhos com tecnologia mais nova, que ao invés do paciente ir até o aparelho vai até o paciente, dando mais conforto. E a gente também tem esse contato com os cardiologistas que fazem o laudo desse eletro, tá? E eles disponibilizam um curso que é feito durante todo o ano, com atualizações sobre cardiologia. E também a ProAD é um projeto que são 6 hospitais que fazem parte, entre eles a Beneficência Portuguesa, vários outros renomados de excelência. E a gente também participa de outros projetos, tá, desses hospitais, como o Albert Einstein, que uma vez por ano vai algum enfermeiro nosso
da escolha para poder fazer o curso e trazer novas atualizações para a unidade. Isabela, na nossa região, duas cidades que têm a UPA, Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo. Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, recentemente, uma avaliação feita pelas autoridades competentes, que é uma UPA que ela ganha muito destaque a nível estadual. Qual o diferencial da UPA de Santa Cruz do Rio Pardo para a UPA de Ourinhos? Na realidade, eu não conheço muito bem a UPA de Ourinhos, eu só passei lá para poder fazer um estágio. Mas eu posso falar da UPA de Santa Cruz. O que a gente preza, nós quanto UPA? A humanização no atendimento. Como a gente faz humanização no atendimento? Com educação permanente, com as comissões todas ativas, que são comissões de avaliação do prontuário, óbito, brigada de incêndio, porque não só a segurança do paciente, mas do colaborador também, a gente preza muito isso, tá? E a gente sempre vem trazendo inovações, tudo que é de novo a gente tenta trazer, tenta educar. Eu acho que a base de tudo é a educação, então a gente sempre está educando muito bem nossa equipe, para ela estar ofertando esse atendimento de qualidade para a população. Eu lembro que numa entrevista aqui na 104 FM com o Dr. William, ele foi questionado sobre a questão da segurança, né? Ele foi bem direto quando respondeu: eu prefiro um técnico de enfermagem ou um profissional da área de segurança. Tão logo essa declaração aconteceu, coincidência ou não, aconteceu uma confusão generalizada na UPA, num resgate, uma tentativa de resgate de um paciente. Hoje, acompanhando a UPA, tem vários profissionais na questão da segurança. A sua avaliação em relação a isso, essa questão da segurança, ajudou vocês? Muito, muito. Ajudou muito. Ajudaram os profissionais que trabalham durante o período noturno a se sentirem mais seguros também, né? Com aquele segurança que fica na porta. Até o posicionamento dos pacientes em relação aos funcionários mudaram. Eu recebo muito isso. Eu sempre estou conversando, a gente sempre está alinhando. Pessoal, o que mudou? É outra coisa, entendeu? Eles chegam para falar com a gente de modo diferente já. Então, assim, se criou um respeito, sabe? O pessoal acho que entendeu qual é o intuito do profissional, porque nenhum profissional deixa a sua casa para ir fazer um mau serviço, entendeu? Então, eles deixam para entregar tudo de si. E é isso que a gente está vendo na UPA, assim, a gente vem vendo na UPA desde então, uns profissionais contentes, fazendo seu serviço com muita humanização. A questão da demora, aqui na 104 FM, era comum, né, Diego? Reclamações em relação à demora na UPA. Essa pergunta pode ser tanto para a Isabela, a resposta no caso, como para o doutor também, que está assumindo a coordenação. Hoje mudou, até porque não tem tantas reclamações na questão da demora do atendimento. Sim, a gente tinha mesmo algumas reclamações referente à demora, só que foi feito um estudo do que a gente poderia fazer, porque a gente entende que o paciente, ele sai da casa dele, ele não vai lá porque ele quer estar na UPA, ele vai lá porque ele está precisando, e é isso que a gente tenta passar. Aí, dentre isso, foi incluído no quadro médico um apoio médico, que ele inicia das 7 horas da manhã até as 22 horas da noite. Dentre das mudanças também que foram feitas, que foram observadas, Dário, foi bem legal essa pergunta sua, além do apoio que foi colocado, né, porque pelo nosso padrão de UPA, deveria ser apenas um clínico e um pediatra. E aí a prefeitura reviu isso e viu que era necessário mais um clínico e colocou no horário de apoio. Outra coisa importante também, e que merece destaque, foi a campanha de educação que está sendo feita com a população e a extensão do horário do posto de saúde. Então, a Isa depois até vai falar, mas pela primeira vez a gente teve uma inversão no número de fichas, que isso traz qualidade para a gente, né? Porque diminui o tempo de espera lá. Isso quer dizer o quê? Diminuir inversão de fichas, o que quer dizer isso aí? Porque assim, as fichas nossas, né, quando a gente chega na UPA, para que serve aquela primeira triagem que chega ali, né? Aquilo ali foi uma coisa que foi criada, né, na década de 70, que é o protocolo de Manchester. Quando a gente avalia os sinais vitais e vê as comorbidades do paciente, a gente consegue, por ali, determinar qual risco de morte ele tem. As fichas que são classificadas em azul e verde são aqueles pacientes que não têm risco iminente de morte. Então, eles podem aguardar mais, né? Sendo que a ficha azul, em específico, que é a cor que a gente usa, são pacientes que, via de regra, deveriam procurar o posto de saúde. Sim. Mas, por conta de trabalho ou por desconhecimento, enfim, acabam indo na UPA.
né? Agora, as fichas amarelas a gente tem que atendê-las em até 1 hora da desfecho, porque é um paciente que tem já um risco maior de morte, né, de letalidade, e a ficha vermelha tem que haver intervenção imediata, por senão o paciente evolui a óbito. Então, e o que a gente percebeu, o que a gente vem percebendo desse trabalho que vem sendo feito? Que pela primeira vez a gente conseguiu ter um número de fichas azuis, né, menor do que a verde e a amarela, que é o foco da UPA. Sim. Então, eu posso depreender desses dados que, de fato, nos últimos meses, casos que realmente cabem no atendimento de UPA, tem sido a prioridade. Isso. Pessoas devem estar buscando o posto caso não seja um quadro grave. É isso? Caso não seja um quadro então, grave. Realmente, o que é mais emergente é que está indo para a UPA. O que aconteceu, emergencial, enfim. O que aconteceu com a UPA, eu vou dar um exemplo, em nível nacional, né? Quando as UPAs foram criadas lá no começo da década passada, o que aconteceu? Os hospitais que eram referências, as Santas Casas, o Hospital de Base, enfim, eles fecharam a porta, se tornaram referenciados e a UPA ficou aguentando todo aquele movimento. Aí a UPA, né, passados aí, né, 20 anos da criação da UPA, começou a falar, não dá, a gente não tem capacidade de cumprir toda essa demanda. E começou a passar isso tanto para os hospitais terciários quanto para a atenção básica. E a atenção básica tem cumprido bem esse papel, a gente vê que, né, os postos estão funcionando até 7 horas da noite. Então... Essa diminuição de pessoas que não estão num quadro de atendimento iminente ali, se deve a quê, na sua opinião? O senhor citou os postos que estão funcionando até mais tarde em Santa Cruz. Isso ajuda a explicar a que mais? Pode? Na realidade, foi feito todo um trabalho, né? A gente começou com os postos atendendo num horário estendido. Aí, junto com isso, a gente colocou na UPA, instalou o ESUS, onde a gente consegue, chega um paciente de baixa complexidade, dor crônica, a gente consegue fazer esse agendamento para ele procurar o posto de saúde. Já encaminha a partir da UPA. Isso. Então, e aqueles pacientes que passam com dor crônica mais de 2 vezes na unidade, é feita a ligação, tá? Perguntando se ele conseguiu resolver o problema e a gente direciona esse paciente para a rede básica. E também nos canais da Prefeitura, Secretaria de Saúde, que a gente faz campanhas orientando a população quando procurar o serviço, quando procurar outro. Então, foi todas essas estratégias, assim... trouxe a gente no ambiente que a gente está hoje, de atender mais aquilo que é UPA mesmo, urgência e emergência. Imagino que vocês tenham... Imagino não, né? Vocês têm os critérios técnicos para definir esse procedimento, prioridades, quem tem mais risco de óbito ou não. Muitas vezes o paciente não concorda. Eu imagino, você que está na linha de frente, como assim o meu caso não é... Como eu sou fita azul, eu tenho que ser fita vermelha. Mas, enfim, eu imagino que vocês lidem com situações que as pessoas não concordem com a avaliação de prioridade, que é feita pelos profissionais da UPA. Como lidar com isso? É frequente esse tipo de coisa? Eu já vou emendar uma outra pergunta. Evidentemente que a atuação na saúde pública esbarra muitas vezes na política e já cansamos de ver casos em que vereadores acabam indo até a UPA para tentar de alguma forma dar uma carteirada, prometendo acelerar o atendimento de um paciente. Como é que vocês têm que lidar, inclusive, com políticos que estão no momento do atendimento lá de vocês? Sim, na realidade, aí entra a humanização e o profissional saber o que ele está fazendo ali dentro da unidade. Então, lógico, a gente recebe vários questionamentos, então esse paciente ele é chamado e é passado para ele todos os critérios. Só ficha é azul, porque a sua pressão arterial tá boa, você não tá com febre, frequência cardíaca, saturação tá boa. O outro paciente, ele tá com alguma alteração, tá com um quadro de dor mais agudo, então tem que esperar, entendeu? Então a gente faz essa orientação a eles. Eu acho que até por isso que eles começaram a entender o que é UPA, o que é rede básica. Tá? E referente à parte dos vereadores, todos vão ser sempre bem-vindos na unidade, tá? Desde que comunique, desde que chegue e queira passar uma visita, a gente não tem problema nenhum. E assim, a gente procura fazer igual a gente faz com esses pacientes, explicar qual que é realmente a necessidade do paciente, entendeu? Explicar o que foi feito, explicar os protocolos.
e dizer que realmente ele tem que aguardar, porque existem protocolos para isso. Isabela, você acha que a população santacruzense está um pouco mais consciente na questão de procurar o local ideal? Ou seja, hoje eu tenho que ir na UPA realmente, mas dá para aguentar, amanhã eu vou num posto de saúde. Você acha que a população melhorou um pouco na questão da conscientização? Muito, muito. Isso a gente vê pelos gráficos que a gente analisa, a gente fecha a cada 4 meses e a gente vê que assim aumentou a procura pela rede básica e diminuiu os atendimentos da unidade. Então a gente vê que a população realmente está entendendo como usar os serviços. Você que é técnica, essa pergunta também eu quero estender ao doutor. A localização da UPA, na opinião sua e do doutor, é a ideal em Santa Cruz? Assim, eu, Isabela, quanto enfermeira responsável, acredito que sim, porque a gente tem o SAMU, a gente tem a ambulância comum que pode estar fazendo esse trajeto do paciente, entendeu? E que abrange toda a população. Eu, no meu ponto de vista, sim. No meu também. Fica nas margens da rodovia, né? Sim. Fácil acesso. Não vejo maiores problemas, não. Talvez fique um pouco mais longe para quem está na saída de São Pedro, nas proximidades do SESI ali, mas se a gente for ver do ponto de vista assim, não é que é longe, mas cai naquilo que a gente falou na outra entrevista. Sinal, lombada, valeta. Sim. Mas a localização dela é ótima. Eu queria saber a sua opinião sobre a pergunta anterior, doutor, sobre essa questão do protocolo, lidar com o paciente. A Isabela, em linha de frente, ela já nos diz como humanização é o caminho, informar de maneira adequada o paciente, mas também há, muitas vezes, o elemento externo, que é um político, chega lá, cobrando. Como é que o senhor entende isso aí? Assim, da primeira pergunta, eu sempre coloco assim, né? A gente tem que fazer o papel de fazer a educação do paciente, né? Explicado a necessidade, embora só a unha encravada esteja doendo muito, o nosso amigo está tendo um infarto, né? Unha encravada não leva a óbito, né? A gente dá um remedinho, toma aí umas gotinhas de pirona, dá um tempo, a gente já vê seu caso. É só aguardar um pouquinho que a gente vai resolver ali. Então, esse papel de educação, ele é importante. A questão da política é assim, o que eu sempre coloco, né? Tanto eu quanto a Isa, o nosso papel é técnico, né? Explicitamente técnico. Quando o político chega, o vereador, o prefeito, vice-prefeito, qualquer que está ali, a gente vai tratar com respeito, vai tratar com educação, porque ele é um agente público que está ali. Só é complicado quando há o desrespeito de qualquer uma das partes. Né? Isso que a gente tem que tomar cuidado. Né? E quanto à questão de passar na frente, quebrar um galho, hoje está ficando muito complicado, porque todo mundo tem celular, todo mundo grava, todo mundo filma. E se fizer isso vai ficar muito chato. Então, claro. Né? Mas o poder público é bem-vindo, né? A gente tem que... Doutor, pergunta para o senhor também e para a Isabela. Na verdade, a questão humanização é propagada pelo governo Cingolani, né? A questão humanização, a questão que tem que ser bem atendido, né? Todo discurso, toda entrevista do Diego, quando ele é questionado, ele fala sobre essa humanização. No meu ponto de vista, enquanto jornalista, eu acho que essa humanização não acontece no geral na saúde, não. Porque a humanização, ela depende muito da educação. Tem uma pessoa que ela é mal educada, então ela não vai ser humana com o outro. Isso na área médica tem médicos aí que são os cavalos. Como que ele vai ser educado para com o paciente? Até porque ele já tem essa personalidade. Eu vejo na UPA, acompanhando lá várias vezes, que eu não sei se são os médicos iniciantes, recém-formados, parece que eles têm um pouco mais de humanização, um pouco mais de educação. E para vocês que coordenam, é mais fácil trabalhar com médicos iniciantes? Que na realidade é o ambiente, né? Quando você entra num ambiente onde a humanização está presente, onde a equipe é educada, a equipe tem uns protocolos ali todos na mão, então fica muito fácil de trabalhar, porque não gera nenhum estresse, porque a gente realmente tem uma rotatividade de médicos novos. Mas qual que é a nossa linha de raciocínio? É treinar a equipe para que esse médico chegue, lógico, ele estudou 6 anos, ele sabe o que ele está fazendo, para que esse médico chegue e não tenha aquele estresse de que ninguém sabe o que está fazendo ali. Então ele já chega, ele já é abordado por essa equipe e essa equipe direciona ele durante todo o plantão e aquilo flui, e acho que tem mais a ver com isso, deles encontrar essa equipe já estruturada e com um plantão calmo, porque eles confiam na equipe, no que eles estão falando, entendeu? Isso. A questão da humanização eu vejo como algumas variáveis, né? Se a gente pegar o ensino médico na década de 60, na década de 70, que são os profissionais que estão trabalhando
hoje, ela era uma educação muito mais voltada para a resolução. Então você pega os colegas que chegaram aqui na região primeiro, há 30 anos atrás, você tinha 2 cirurgiões para a cidade, para a região toda, você tinha 2 ortopedistas para a região Sim. toda. Então você tinha que resolver o problema. Hoje mudou, né? Hoje a gente tem um número de profissionais maior, número de médicos maiores. Então, quando a gente coloca mais profissionais, a gente consegue dar mais qualidade ao atendimento. Do ponto de vista de humanização. Não que eles eram ruins, ao contrário, são muito bons. Só que realmente tem colegas que são bem secos. Mas a questão realmente da humanização está vindo para isso. A gente toca, eu particularmente na UPA e no SAMU, eu toco muito forte na questão da humanização pelo seguinte, mas isso é uma característica minha, e enfim, né? E se fosse meu pai, e se fosse minha mãe? Como é que eu estaria falando com essa pessoa? Então isso que é importante trazer, a gente tem que inverter nesse sentido. Parte de cada profissional, no caso. Parte de cada profissional. Eu observo a Isabela, Dr. Márcio, os momentos críticos no que diz respeito ao atendimento numa UPA, geralmente estão ligados a épocas sazonais, viroses, aí vira aquela muvuca toda, em posto de saúde, em UPA e tal. Eu queria, agora a gente pode bater papo tanto com a enfermeira responsável como o coordenador e médico também. São os momentos mais conturbados para um profissional da UPA trabalhar, quando tem, a gente já teve até recentemente a chamada tempestade perfeita, né? Ao mesmo tempo tinha rotavírus, Covid, gripe, tudo ao mesmo tempo, uma coisa maluca, né? Como é que são esses momentos de crise, eu imagino, para vocês terem que lidar com isso aí? Sim, na realidade é bem complicado. A gente já chegou a atender na UPA quase 8 mil pacientes mês. Mês. Naquele pico que estava dessa mistura de patologias. Porém, é trabalhar com a equipe, Sim. entendeu? É acalmar, é orientar, dizer para eles manterem o foco. A gente sabe que não é fácil, às vezes que precisa a gente vai para campo para mostrar para eles também que a gente está com eles, entendeu? A gente vai, ajuda. Então, assim, é essa organização e dizer para eles, não, a gente tem que fazer nosso melhor porque vai passar. Como passou Covid, assim, né, o pico maior, como passou a questão da dengue, que tem ainda, tá retornando devagar, né? Mas, assim, a gente tem que ajudar eles a manter a calma e falar para eles para que eles estão lá, que é para atender de uma forma profissional e humanizada. Alguns profissionais da Santa Casa, principalmente enfermeiros, eles atendem na Santa Casa e também acabam atendendo na UPA. E são, ou seja, eles atendem na Santa Casa e também acabam atendendo na UPA. Essa questão da humanização, sempre também você falou da equipe, né? Dessa retaguarda, chega, vamos conversar, tal, aqui Sim. funciona assim. Tem essa conversa com todos? Com todos, a equipe inteira. Hoje a gente tem é muito baixo a quantidade de funcionários que tem 2 serviços, porque quando a gente, não que isso, né, a gente impeça, mas quando a gente contrata, a gente dá prioridade para quem já tem disponibilidade de horário, visando essa questão da disponibilidade e humanização. Mas quem trabalha tanto na Santa Casa quanto na UPA, a gente não tem problema nenhum. Eu gostaria de fazer uma pergunta, agora a pessoa perfeita para responder, Diego, porque abordamos isso no passado, sobre uma questão, inclusive, se não me falha a memória, quem estava numa entrevista aqui foi o Lorival do Raio-X, sobre uma questão quando o paciente ele é levado pelo SAMU como acompanhante até a UPA. Chega lá, ele acaba sendo atendido, depois ele acaba sendo ali liberado. Só que passa daquele horário de 11 horas, onde não tem mais a ambulância do município. Uhum. Aí a pergunta era essa, o SAMU, ele volta, ele retorna na UPA para levar esse paciente e o acompanhante novamente para a residência ou só a partir das 6 da manhã? Não, só a partir das 6 da manhã, né? Porque o que acontece no transporte do SAMU? A partir do momento que a ambulância, que a gente chega na UPA, que a gente deixa o paciente, a ambulância já está pronta para outro atendimento. Então, como que funciona o atendimento no SAMU? Se vocês prestarem atenção, entra o chamado, a gente se desloca a casa, pega o paciente e encaminha para a UPA. Terminamos de deixar o paciente na UPA, a primeira coisa que os meninos fazem é o quê? Limpar a viatura, porque a partir daquele momento ela já está pronta para outro chamado. Então, não tem como levar o paciente embora. Então, por isso que a gente não leva o paciente embora.
já fazendo um gancho nisso, às vezes o pessoal liga pra gente e também fica esse papel de orientação. Eu tô aqui, mas eu queria ir pra casa, eu não tô legal, mas eu queria ir pra casa. Não, o SAMU não leva pra casa, né? O SAMU leva pra uma unidade hospitalar. Tipo, a pessoa tá passando mal num lugar... E quer um táxi. Não quero ir pro hospital, quero que o SAMU me leve pra minha casa. Isso, aí não rola. Não rola. Esse táxi aí não rola. Perfeito. Mas acontece esse tipo de coisa, viu? E outra coisa também que é bem comum, o pessoal, né, vamos supor, passou lá na UPA, fez o atendimento conosco, terminou o atendimento, tá liberado, o médico deu alta, liga lá o 92, fala pro SAMU vir me buscar que eu já tô pronto. Tá pronto aonde? Na UPA? Entendi. Então, a gente pede para aguardar, no outro dia cedo a ambulância social faz o transporte reverso. E a ambulância social só funciona nesse período? Ou seja, o paciente acontecendo, ele fica lá esperando? Isso, a ambulância social, na verdade, ela funciona, eu não sei se vou falar direito, mas o serviço dela é das 6 às 10 da noite. Sim. Das 6 da manhã às 10 da noite. Só que dentro do transporte social ainda tem alguns outros serviços que eles fazem, que são as viagens para outros municípios. Então, o serviço é 24 horas, né? Mas esse período mesmo da noite não leva embora para casa. Qual a relação da UPA com a Secretaria Municipal de Saúde? No sentido de administrativo, prestação de contas, se algum tipo de situação envolve que aconteça na UPA, também é de responsabilidade da Secretaria de Saúde? Como é que se dá essa relação, Isabela? Sim. Se a secretária também participa de decisões da unidade, como é que funciona essa relação? Sim, igual aquele gráfico que eu acabei de citar dos atendimentos realizados, ele é a cada 4 meses. Então a gente sempre conversa, tá? A gente senta na secretaria, analisa tudo o que foi feito dentro da UPA, tá? E passa o resultado, porque assim, a gente tem que passar o resultado, porque a responsabilidade, lógico, é da BDS, que está fazendo a gestão, mas também da secretaria. Então a gente tem muita parceria de buscar coisas novas, de mostrar resultados. A gente também tem reunião com a rede toda, todo mês. Então, assim, é muito interligado. A secretária de saúde, ela tem, no caso, assim, um contato maior com vocês? Tem esse contato? Na realidade, assim, tem um contato necessário, digamos assim. Quando é necessário, ela liga ou eu ligo. Então é mais profissional, mais necessário mesmo, não é nada assim a mais. A UPA, então, caminha sem interferência da Secretaria de Saúde? Tem interferência da Secretaria de Saúde porque a gente analisa os dados. Porém, a secretária de saúde em si ou qualquer outro colaborador da secretaria liga realmente quando precisa, a gente precisa alinhar algumas coisas. Ô, doutor Márcio, as principais diferenças num atendimento de SAMU e agora coordenando o atendimento na UPA, o que o senhor pode trazer de experiência para a gente? E se uma coisa colabora com a outra, está interligado com a outra? Eles são serviços que estão interligados, exato, né? E para a maioria das pessoas até traz um pouco de confusão, mas um serviço é um, outro é outro, sim, né? O que a gente observa na UPA, né? Eu também já trabalhei na UPA, já fiz plantões lá. A UPA a gente tem um número absoluto de chamados maior do que o SAMU, né? Hoje, a instituição que mais atende em Santa Cruz é a UPA, né? Lógico, a rede básica, se somar todas as unidades, atende muito mais que a gente, mas não, sim, tem uma unidade que atenda mais que a UPA, né? Então, o número absoluto de atendimentos é grande. Outra coisa também que é bem diferente ali do SAMU é que no SAMU a gente tem muita preocupação com a questão logística, de chegar no local. Na UPA não tem, né? Mas é um lugar gostoso de trabalhar. Eu fiquei muito feliz com o convite. Doutora, a Isabela disse que mensal atingiu 8 mil atendimentos. Já chegamos nessa média. O SAMU atingiu bastante também? Como que é o SAMU? Não 8 mil, mas qual a média do SAMU? O SAMU a gente tem uma média de 200 chamados na regional por dia. Tá? Então, chamados são o quê? Ligações telefônicas que entram lá. Não necessariamente todas têm despacho de viatura, né? Então, nós estamos em 5 bases no SAMU, né? E ao todo são 7 viaturas rodando, né? Fora as eletivas que a gente cria, que são transportes que são agendados. Então é um número menor. A gente tem um número alto, sim, mas por causa do telefone que fica em Ourinhos. Isabela, hoje na UPA tem pediatra, né? Sim. Tem pediatra. Tem necessidade de um outro profissional, assim, outra patologia, assim?
Outras áreas, aliás? Outras especialidades. Especialidades, no caso. Na realidade, hoje na UPA a gente tem 2 clínicos e um pediatra. Não necessariamente ele seja pediatra, mas ele entende do atendimento. Porém, a gente tem retaguardas do psiquiatra. Quando a gente precisa, ele vai atender ou a gente encaminha para o CAPS ou para alguma unidade que ele esteja atendendo. A gente tem retaguarda de otorrino, tá? Tanto para corpo estranho, sangramento nasal, a gente tem essa retaguarda. A gente tem as retaguardas da Santa Casa, que é cirurgião, ortopedista, exames. A gente também tem a retaguarda Marília, casos de oftalmologia também vão. Aqui a gente tem o Dr. Oswaldo. Então a gente tem bastante retaguarda, mas o que vai mesmo atender na unidade é o otorrino e o psiquiatra, fora a pediatria. Eu fiz uma matéria na UPA há alguns anos aí sobre uma pessoa que ela entrou na UPA, estava aguardando uma transferência para um hospital especializado em questão psiquiátrica. Isso vem acontecendo ainda ou não? Sim, a gente tem em média 10 internações por mês, em média. E essas internações são feitas via CROSS, Central de Regulação. A UPA tem um local específico hoje para acolher esse tipo de paciente? Na realidade, a gente tem um quarto privativo, tá? Onde a gente deixa esse paciente no intuito de deixar ele mais confortável e ele poder se sentir à vontade, né? Mas, assim, específico, não. E tem alguns casos que são agressivos, né? Na época, sim, eu fiz uma matéria, teve um profissional, um enfermeiro ou enfermeira, no caso, na época, que arranhões, agredida, ou agredido, né? No caso profissional ali. Isso acontece ainda? Não, faz tempo que isso não acontece mais. Uma porque a gente adaptou o serviço, colocando aquele guarda ali na frente. A gente tem o apoio da Polícia Militar e a equipe treinada também para poder atender esse paciente. Por que fica na UPA e não na Santa Casa? Acho que isso foi estabelecido juntamente com a Secretaria de Saúde. Não era eu na época, era a Annelise, que ficaria na UPA. Agora eu não sei te dizer por que não em um e não em outro. É o seguinte, dentro dos protocolos, as Santas Casas, os hospitais, eles têm serviços que eles fazem e serviços que eles não fazem. Então, a Santa Casa ela não serve de referência para atendimento psiquiátrico. Então, o que acontece? Essa realidade que a gente vê na UPA de Santa Cruz acontece no Brasil inteiro. Há internação psiquiátrica, o paciente precisa da internação psiquiátrica, ele vai para a UPA e aí o número de vagas psiquiátricas é menor do que o de vagas disponíveis. E aí o paciente acaba passando longos períodos de internação dentro da UPA. Tem um tempo, doutor, que o paciente com esse problema, ele pode ficar na UPA? Pode. Na realidade, como que funciona, Dário? Esse paciente, ele vai para a UPA já com essa indicação de internação, tá? Chegando lá, é feito todo o protocolo, é feito todas as orientações, tanto para ele como para o acompanhante, que é protocolo, não pode ficar sozinho dentro da unidade. E assim, deu 7 dias. Não saiu essa internação, porque a gente tem um contato muito bom com as clínicas, tá? Não é nosso papel, mas a gente acaba ligando para poder ver se realmente não tem nenhuma vaga, nenhuma disponibilidade. Deu esses 7 dias que esse paciente está sendo medicado, que esse paciente está sendo assistido por toda a equipe, a gente pede uma reavaliação do psiquiatra, para ele poder ir até a unidade para ver se ele continua com a conduta de internação. Uma dúvida que costuma surgir de vez em quando, através de mensagens enviadas à nossa reportagem, é sobre o paciente que é atendido e é necessário algum tipo de exame de sangue, ou algum exame de imagem, alguma coisa. E aí o paciente tem que esperar, evidentemente, até que esse exame seja entregue novamente à unidade e aí a avaliação do profissional que está atendendo. As pessoas, olha, eu não posso ir para casa enquanto não sai o exame, depois eu volto. A gente discutiu isso, inclusive, numa entrevista com o próprio Dr. William. Tá? Como é que funciona esse protocolo da pessoa que faz um exame de sangue, por exemplo, tem que esperar o resultado? Pode, não pode ir para casa? Como é que funciona, doutor? Tecnicamente não. Se a pessoa procurou atendimento é porque ela necessita. Exato. Né? E qual que é a função do exame, né? O exame ele vem para confirmar aquela hipótese de diagnóstico que a gente faz, né? Vamos supor, chegou um paciente com febre, com dificuldade para urinar, idoso, o que você pensa? Uma infecção urinária.
né? E aí você pede o exame para confirmar essa hipótese de diagnóstico. E a partir daí você vai ver a conduta que você vai tomar no sentido assim, interno ou não interno esse paciente, né? Se eu libero esse paciente para casa, tem qualquer intercorrência no caminho, essa responsabilidade acaba se tornando nossa. Então, a gente pede um pouquinho de paciência, mas já que foi na unidade, já que se prontificou a ir lá, não está legal, não está bem, aguarda o exame ficar pronto. Porque é um problema que a gente tem, né? Chega lá na UPA, colhe o exame, faz uma medicação, melhora, o paciente quer ir embora, mas ali é um cuidado realmente para alívio, né? Mas o ideal é aguardar no local. Tudo bem, da minha parte é isso. Dá mais alguma pergunta? Não, da minha parte esgotaram também os convidados à disposição, né, para a população. Eu vou ler algumas mensagens que chegaram no nosso WhatsApp, 997726104. A Cassiana mandando um alô para todos, está gostando da entrevista. Boa tarde, Diego, Dário, boa tarde também aos convidados. Dr. Márcio e Isabela. E eu quero parabenizar o Dr. Márcio Guerreiro. Quem mandou aqui os parabéns é a nossa ouvinte Márcia Ishi. Também o ouvinte Nilce Mariano mandou aqui uma pergunta. Olá, Diego e Dário. O Dr. Márcio não vai mais atender no postinho da Santa Aureliana? Não vou. Então ela tá triste aqui com a notícia. Porque senão ia ser uma sobrecarga de trabalho, eu não ia conseguir fazer tudo. Não vai mais atender então. Não. Diego, tem uma colocação também que viu o WhatsApp do vereador Adilson Simão. Ele, através da mensagem, ultimamente estive várias vezes sendo atendido pela equipe da UPA. Não somente eu, mas pessoas também da minha família. E quero parabenizar a toda a equipe pelo atendimento. A gente fica muito feliz, né? De ter esse retorno, de poder tá ofertando realmente um serviço de qualidade para toda a população. E o que a gente pede, aqueles que tiverem algum problema ou não ter se sentido confortável com algumas situações, a gente deixa na recepção uma pesquisa de satisfação que ela é analisada, é sempre bem-vindo qualquer tipo de colocação que a população tenha a fazer para a gente estar aí melhorando cada vez mais. Só fazendo um parênteses, você me corrige se eu não falei errado, tá? Vamos lá, se eu não me engano, nos últimos 4 meses a gente teve uma média de 40... de 20 mil, foram 20 mil atendimentos, né? Desses 20 mil atendimentos a gente teve 4 queixas. Ou seja, não chega nem a gerar estatística. Sim. Tem mais mensagem chegando aqui no nosso WhatsApp. Alô, Diego, aqui é a Dina, quero parabenizar o Dr. Márcio Guerreiro, um excelente profissional. É a Dina do Jardim Fernanda. Tem mais gente mandando mensagem. Alô, meninos, meus parabéns pro Dr. Márcio, que Deus abençoe ele na sua nova função, né? Mas vamos sentir falta dele no posto da Santa Aureliana. A Ana Rosa Martins também aqui mandando a mensagem. Bom, eu desejo muita sorte, né, sucesso aí nessa nova jornada pro Dr. Márcio. Vocês já conhecem como a palma da mão o que é uma UPA, atendimento, mas não deixa de ser um novo desafio, né, doutor? E a Isabela, que é a linha de frente também aí, conte com a 104 FM. Muitas vezes nós trazemos reclamações do ouvinte, do munícipe, porque também é o nosso papel enquanto imprensa, né? E quando necessitamos de respostas da unidade, nunca se furtaram também. Eu acho que é importante essa transparência, a vontade de dar certo, né? Que é fundamental também. Parabéns aí. Parabéns, propago o mesmo pensamento seu e também já deixo uma alfinetada no ar, porque quando é a UPA, desde a época de Annelise, sempre os jornalistas aqui de Santa Cruz, a imprensa no modo geral, tinham feedback quando precisava de uma informação, ao contrário da Santa Casa, que desde aquela época até agora continua da mesma maneira. Acontece algo, não tem uma explicação. Recentemente o caso ainda do Dr. Alexandre Oneda, até agora praticamente nenhum convencimento, né? Então parabéns a vocês, parabéns Isabela também aí, linha de frente. Fazer uma última orientação à população, um recado final, fiquem à vontade. E é importante que a população permaneça seguindo o fluxo correto de saúde do município. Procurar a UPA em casos de urgência e emergência, AVC, dor no peito, dispneia, hipertensão. E também procurar a UBS para aqueles casos de baixa complexidade, que é para fazer acompanhamento, vacinação, que é importantíssimo, participar do grupo de hiperdia, diabetes, tudo. E antes do doutor concluir, chegou um relato interessante aqui que ilustra a situação dos exames, que a pessoa tem que esperar o resultado. A nossa ouvinte, a Tica, a Adriana, sempre ligada no programa, mandou: Diego, é importante ficar na UPA para esperar o exame. Ela conta que passou mal, né?
foi lá, precisou fazer o exame, ficou sem paciência, ela admite, foi embora. Chegou em casa, teve que chamar o SAMU. Então ela falou, por favor, esperem o resultado do exame, já que passou. Isso. Exatamente. Eu quero aproveitar aqui para agradecer nosso prefeito, Diego Singolani, a secretária de saúde, Annelise, e toda a equipe da UPA, porque ninguém trabalha sozinho, né? Se a UPA é a referência que é hoje, é porque a equipe é unida e empenhada. Doutor Márcio. Bom, continua à disposição, né, no SAMU, na UPA, nesse novo desafio. Também. Menos no postinho da Santa Aureliana. Menos no postinho da Santa Aureliana. Mas são dois lugares que eu tenho muito carinho. Foi o posto da Santa Aureliana e o posto do São João, que foi quando eu comecei aqui, e que eu tenho um carinho muito grande pelas duas unidades. Os serviços realmente são esses, o que a Isa falou, né? O atendimento do hipertenso, do diabético, queixas menos urgentes, procurar o UBS, e aquilo que é mais grave deixar pra gente, né? Uma cólica renal, uma crise hipertensiva, um pico hiperglicêmico, né? E estamos de porta aberta. Uma coisa também que eu gostaria de falar é o seguinte: quando houver reclamação, se houver reclamação, eu sugiro que usem canais como a nossa ouvidoria. A ouvidoria pode ser feita tanto pessoal quanto pelo e-mail da ABDESC, porque às vezes o pessoal faz as reclamações no Facebook e aí não tem como a gente investigar, como a gente ir atrás, como dar uma conduta adequada. Então, para ter uma conduta adequada, faça uma queixa adequada, porque o serviço é sim passível de erros, né? São 5.000 atendimentos mês, pode ter falhas, pode ter equívocos, e a gente tem que melhorar isso. Então eu deixo essa dica. Muito bem, obrigado, sucesso, até a próxima. Confirmando a hora certa, 13h21. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já com o Jornal Giro de Notícias. Vamos falar sobre os assuntos da ACE, a Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz. Giro de Notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na Rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, Rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais.